Fortaleza, probabilidade no Brasileirão, né? Libertadores tem chance de 92,6%, Sul-Americana 7,3% e rebaixamento 0,001%, né? Na terceira colocação da Série A, o Fortaleza tem mais de 90% de chance de garantir uma vaga na Libertadores. Além disso, o tricolor está perto de somar os 45 pontos, né? E aí, pessoal, o que vocês acham? Vocês acham que o Fortaleza vai estar nessa, né, fase boa, né? Quer dizer, vai estar entre título, pode lutar até pelo título, tá em terceiro no Campeonato Brasileiro? Claro que pode sonhar com o título, né? Quem sabe, né? Mas o que vocês acham? O Fortaleza, ao final do campeonato, o Fortaleza vai lutar por título, Libertadores, Sul-Americana, abaixamento nem, né? Tá entre Libertadores e o título. O que vocês acham, né? Qual é a sua... Simeone comenta a situação de João Félix no Atlético de Madrid. Vamos avaliá-lo pela forma como trabalha, né? Pelo amor de Deus. Nesta segunda-feira, o técnico Diego Simeone comentou a atual situação de João Félix no Atlético de Madrid e valorizou o jogador. O atacante português retornou ao clube após empréstimo para o Chelsea e Barcelona, mas ainda tem seu futuro indefinido, né? Ele fez uma boa partida nos 45 minutos que teve contra o Getafe. Outro dia é jogador do Atlético de Madrid e enquanto estiver aqui vamos avaliá-lo pela forma como trabalha, né? Como fazemos com todos os que estão na equipe, disse em coletiva de imprensa, né? Na partida contra o Getafe, amistoso realizado no último sábado, João Félix foi o autor de um dos gols da vitória do time espanhol por 3-1. O atleta de 24 anos foi comprado pelo colchoneiro por alto valor em 2019, quando se transferiu do Benfica. Apesar disso, ele não conseguiu se firmar no Atlético de Madrid e foi emprestado nas duas últimas temporadas. Em 2022 e 2023 ele foi para o Chelsea e atuou durante 6 meses no futebol inglês. Já em 2023 e 2024 jogou pelo Barcelona no clube catalão. João Félix participou de 44 partidas, marcou 10 gols e deu 6 assistências. Durante a coletiva, Simeone também falou sobre a chegada do zagueiro espanhol Robbie Lee Normand, né? Campeão da Eurocopa e do atacante norueguês Alexander Sørloth, né? O time está crescendo dentro da busca que estamos tendo e estamos muito felizes com a chegada de Lenormand e do Sørloth, né? São jogadores e muito bons para o crescimento do time, né? Meu Deus do céu. Atlético Goianiense oficializa Loser, né? Que lutava para não cair na Série B, né? Após somente 3 horas e 10 minutos depois de confirmar a demissão de Wagner Mancini, o Atlético Goianiense oficializou Humberto Louser, né? O técnico de 45 anos estava na Chapecoense, time que abre o Z4 da Série B e entrará em campo nesta segunda às 5. Né? Louser chega com a missão de evitar o rebaixamento do Dragão, que é o lanterna do Campeonato Brasileiro, com 12 pontos em 21 jogos disputados, né? Mas antes terá o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Vasco, né? O que será nesta terça-feira 6 em São Januário após 1-1 na ida. Louser vai para a segunda passagem à frente do rubro-negro goiano. Ele assumiu o time em fevereiro de 2022, conquistando o Campeonato Goiano e arrancando bem na Sul-Americana, mas caiu após início ruim no Brasileirão. Foram 22 jogos com 10 vitórias, 8 empates e 4 derrotas. Histórico na Chape, né? Louser estava em sua segunda passagem à frente da Chape. Em 2020, ele conquistou o Catarinense e a Série B do Brasileirão, com o time catarinense recusando proposta para sair durante a competição nacional. Iniciou em 2021, mas ficou apenas em 7 partidas antes de ir para o Sport, né? Ele retornou em fevereiro deste ano, né? Com vínculo até 30 de abril de 2025. A campanha era ruim no Catarinense, com risco de queda. A Chape fez 6 dos 12 pontos possíveis. Com ele não foi ao mata-mata, mas se salvou. O início da Série B
foi positivo com 2 vitórias e um empate nas 3 primeiras rodadas, mas depois a Chape não se reencontrou, mas só venceu 2 vezes com 16 partidas. E a Chapecoense, né? O Verdão do Oeste confirmou a saída de Lousa e ainda na noite do último domingo 4 e encaminhou a contratação do ex-meia Tcheco, né, que comandou o Paraná no título da segundona local deste ano. A Chape deixará o Z4 da Série B se vencer o Mirassol logo mais a partir das 18h30 na Arena Condá. Chegará ao mesmo 22 pontos de Botafogo de Ribeirão Preto, mas com saldo superior. Celso Rodrigues, auxiliar da comissão permanente do clube, é quem estará à frente do time, né? Agora só resta ver quem vai cair junto com o Atlético Goianiense. Fica difícil. O que vocês acham? O Atlético Goianiense terá salvação ainda com um novo treinador? O que vocês acham, pessoal? Use o espaço de comentário para você deixar a sua opinião. PSG anuncia meia, né? O PSG confirmou oficialmente a contratação do meia português João Félix do Benfica. O clube francês vai pagar cerca de 70 milhões de euros, 426 milhões de reais, né, pelo jogador de 19 anos. Né? Enquanto João Neves vai do Benfica ao PSG, Renato Sanches faz o caminho contrário. Eita. João Neves disputou 55 jogos na temporada passada com 3 gols e 1 assistência. E aí, torcedor, é uma boa para o PSG, né? É um bom jogador. Não assisti jogo dele não, mas o pessoal fala, né, do João Félix, né? Espero que seja sucesso lá no PSG, né? Jogos das oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D, né? Começa no dia 11/8 com Retrô e Manauara, Manaus e Iguatu, Itabaiana e Porto Velho, Cianorte e Anápolis, Brasil de Pelota e Brasiliense, Altos e 13, Portuguesa e Maringá, Internacional de Limeira contra o Nova Iguaçu. Aí os jogos de volta serão no dia 18/8. E aí, pessoal, quem vai passar de fase quem vai subir também, né? Da quarta divisão para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Os maiores salários nos principais clubes da Europa e da Arábia Saudita, né? A temporada europeia está prestes a começar de maneira oficial. Muita gente chegando, orçamentos sendo atualizados e com isso crescer a expectativa por um ano animado, né? Dessa forma, Rafael Reis da UOL trouxe a lista dos jogadores com os maiores salários nos principais clubes da Europa e da Arábia Saudita, né? O ranking traz nomes mais óbvio como Cristiano Ronaldo, Neymar, mas também outros surpreendentes. Confira a lista dos maiores salários anuais de clubes, né? Ao Nas, Cristiano Ronaldo ganha 200 milhões não sei se, oh meu Deus, com esse negócio de euros, 200 milhões de euros e ganha 1,2 bilhões, né, de reais. Ao Hilal, Neymar, né, ganha 100 milhões de euros e ganha 627 milhões de reais, né. Ao Etihad, Karim Benzema ganha 100 milhões de euros, né, e 627 milhões de reais. Já ao Arle, né, o Riyad Mahrez, né, ganha 52 milhões de euros e 327 milhões de reais. Barcelona, Frank de Jong ganha 37,5 milhões de euros e 235 milhões de reais. Real Madrid, Kylian Mbappé ganha 31,5 milhões, né, de euros e 197 milhões de reais. Né? Bayern de Munique, Harry Kane ganha 25 milhões de euros e 156 milhões de reais. Já o Manchester City, Kevin De Bruyne ganha 24,4 milhões de euros e 153 milhões de reais. Juventus, Dusan Vlahovic ganha 22,2 milhões de euros e 139 milhões de reais. Liverpool, Mohamed Salah ganha 21,4 milhões de euros e 134 milhões de reais. Né?
Manchester United, Casemiro ganha 21,4 milhões de euros e 134 milhões de reais. O Atlético de Madrid ganha 20,8 milhões de euros e 130 milhões de reais. Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé ganha 20 milhões e cerca de 125 milhões de reais. Né? Ganha 20 milhões de euros e 125 milhões de reais. Chelsea, Raheem Sterling, né? Ganha 19,8 milhões de euros e 124 milhões de reais. Arsenal, Kai Havertz, né? Ganha 17,1 milhões de euros e 107 milhões de reais. Inter de Milão, Nicolas Barella, ganha 12 milhões de... Né? Inter de Milão, o Nicolas Barella ganha 12 milhões de euros e 75 milhões de reais. O Borussia Dortmund ganha Sebastian Haller, ganha 11 milhões de euros e 69 milhões de reais. Milan, Álvaro Morata ganha 8,3 milhões de euros e 52 milhões de reais. Né? E aí, pessoal, gostaram da lista, dessa lista dos jogadores mais caros que ganham mais dinheiro na Europa e na Arábia Saudita? Emissora surpreende e faz proposta bilionária para transmitir o Campeonato Brasileiro. Eita, pessoal. A Record quer investir cada vez mais no futebol e desta vez a direção da emissora enviou uma proposta para a Liga Forte União para transmitir o jogo dos clubes que estão no pacote. Chamou atenção, no entanto, as cifras de 2,8 bilhões por 5 anos da competição. O valor é maior que o oferecido pelo SBT, que é de 560 milhões por temporada. Né? Os clubes que estão na Liga Forte União gostam do modelo comercial apresentado pela... Estão satisfeitos, né? Que estão na Liga Forte. União gostaram do modelo comercial apresentado, né? Estão satisfeitos e devem dar o sim nos próximos dias. A Folha de São Paulo foi a primeira a informar. A Liga Forte União negocia o direito de transmissão. Né? A Liga Forte União conta com clubes como Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Criciúma, Cuiabá, Juventude, Fluminense, Fortaleza, Internacional e Fortaleza. Esses da Série A, além de América Mineiro, Avaí, Ceará, Chapecoense, Curitiba, CRB, CSA, Figueirense, Goiás, Londrina, Operário, Sport e Tombense nas divisões inferiores. A Record deseja, afinal, transmitir novamente o Brasileirão após 19 anos. A ideia é ter pelo menos um jogo por rodada na tela, né, da TV. Assim, se conseguir comprar os direitos, as datas devem ser aos sábados, às 16 horas, horário de Brasília. Quarta-feira, às 19h30. Que tudo dê certo, né, para a Record e que eles contratem narradores de linha. Né? E aí, pessoal, o que é que vocês acham da Record transmitir o Campeonato Brasileiro? É uma boa? Vocês preferem mais o SBT ou a Record para transmitir o Campeonato Brasileiro? Ou eu não sei se é só essas duas por enquanto, né? E aí, o que é que vocês acham? País que sediaram as Olimpíadas, né? Chegamos a mais uma celebração do esporte mundial, mas você sabe quais países sediaram as Olimpíadas? Se liga na lista, né? Estados Unidos sediou em 1904, 1932, em 1984 e 1996. Né? Já a Grã-Bretanha sediou em 1908, 1948 e 2012. A França em 1924 e 2024. A Grécia em 1896 e em 2004. A Alemanha em 1936 e 1972. A Austrália em 1956 e em 2000. Japão em 64 e em 2020. Suécia em 1912, a Bélgica em 1920, a Holanda em 1928, Finlândia em 1952, a Itália em 1960, México em 1968, Canadá em 1976, União Soviética em 1980, Coreia do Sul em 1988, a Espanha em 1992, a China em 2008 e o Brasil em 2016.
Provável confronto das quartas de final da Copa do Brasil pode ser Flamengo e Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Vasco, Bahia e Juventude, São Paulo e Corinthians. Qual confronto vocês acham que vai ser para as quartas de finais? Use os espaços. Prováveis quartas de finais da Copa do Brasil, né? Atlético Paranaense e São Paulo, Corinthians e Bahia, Juventude, Atlético Mineiro, Vasco e Flamengo. Use o espaço de comentário para você deixar a sua opinião. E qual vai ser as quartas de finais da Copa do Brasil 2024? Provável quarta de final da Copa do Brasil 2024. Atlético Mineiro pode acontecer Atlético Mineiro e Corinthians, Bahia e Atlético Paranaense, São Paulo e Flamengo, Juventude e Vasco. Qual será os confrontos que vocês acham que vai ser nas quartas de final da Copa do Brasil? Provável os quartas de final da Copa do Brasil 2024. Pode acontecer Flamengo e Bahia, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, Corinthians e Juventude, Vasco e São Paulo. Use o espaço de comentário para você deixar qual vai ser os confrontos da Copa do Brasil. Se você provável confronto da Copa do Brasil das quartas de final, não é? Atlético Mineiro e Flamengo, Bahia e São Paulo, Corinthians e Vasco, Juventude e Atlético Paranaense. Use o espaço de comentário para você deixar os seus confrontos da Copa do Brasil. Provável confronto da Copa do Brasil das quartas de final da Copa do Brasil, né? Flamengo e Juventude, pode acontecer Atlético Paranaense e Corinthians, Bahia e Vasco, São Paulo e Atlético Mineiro, hein? Será que vai dar algum clássico ou não, pessoal? Quero que você prováveis confronto da Copa do Brasil 2024, quarta de final, né? Atlético Mineiro e Bahia, pode acontecer Corinthians e Flamengo, Juventude e São Paulo, Vasco e Atlético Paranaense. Lembrando que pode acontecer clássico, né? Corinthians e São Paulo, Flamengo e Vasco. Use o espaço de comentário para você deixar a sua